Lula é aconselhado a indicar de uma vez novo ministro do STF, PGR e Defensor Público da União. Isso aí tem sido, né, para muitos, postergado de uma maneira perigosa. Né? Talvez acho que pelo trauma aí, né, que se viveu aí com a indicação do Janot no período da Dilma, que depois foi um dos que mais se movimentaram ali para derrubar a presidenta Dilma, com articulações até com potências estrangeiras, né, com órgãos governamentais estrangeiros que até tinham como se fosse uma hierarquia aqui no Brasil, como se o Brasil não tivesse nenhum tipo de soberania, né? Inclusive, há um caso escatológico, né, de um procurador que questionou, né, e aí ele falou, rapaz, assina logo isso aí, que se é Brasil... É aquele complexo de vira-lata, né, que nós já sabemos aí, que tem, e muitos que não têm orgulho de ser brasileiro, né, porque isso aí tudo é fabricado, né, Tereza? Então, assim, você vê que normalmente quem mais fala mal do Brasil e dos brasileiros são os próprios brasileiros, porque isso aí é condicionado para que o brasileiro não acredite nele, no Brasil, e aceite um projeto, por exemplo, de destruição, que foi o da extrema-direita. O que é o projeto do bolsonarismo, se não de destruição do Brasil, da sua cultura, do seu povo, né? O que Bolsonaro fez se não bater continência aí para a bandeira estadunidense, né? Então, isso tudo é orquestrado. O que era o Sérgio Moro, senão um agente da destruição do Brasil? Né? Então, existe uma parte do Brasil que odeia o Brasil, mas isso não é gratuito. Isso aí existe uma lavagem cerebral para isso, né? Então, você vê que aquele nosso nacionalismo de amor ao Brasil, de amor à pátria, né, as cores da bandeira, foi totalmente desfigurado, descaracterizado. Até a bandeira aí foi apropriada por essa extrema-direita que é entreguista, né, quer destruir o Brasil. Então, hoje, na política brasileira, você tem muito mais entreguistas, né, e de uma maneira totalmente farsesca, né, tipo aquele moedeiro falso. O que faz um moedeiro falso? Ele fabrica uma moeda como se verdadeira fosse, mas é falsa, né? Como um moedeiro falso, ele se intitula, né, extrema-direita, como nacionalista, como de Brasil acima de tudo quem? Né? Se o representante vai lá e bate continência para a bandeira estadunidense, né? Num servilismo vergonhoso, né? Vai lá e se declara, né, para o Donald Trump, I love you. Então, você veja que existe aí uma coisa que é planejada. Isso não brotou um dado da natureza, isso não brotou espontaneamente, isso aí é fabricado todos os dias. Para quê? Em boa medida, para que se aceite esse roubo das riquezas do Brasil, para que se aceite a privatização. Se você não tem amor nenhum ao seu país, ao seu povo, por que você teria as riquezas do seu país? Né? Então, fica muito mais fácil que haja uma entrega, que haja uma subserviência, que os melhores empregos aqui sejam, né, ocupados pelos estrangeiros, né, que se aceite a destruição das empresas nacionais. Né? O que foi a Lava Jato, se não a destruição das empresas nacionais? Então, isso tudo está em disputa na sociedade, né?
Então, com esse trauma aí, sabendo que muitas das instituições brasileiras estão corrompidas, estão ocupadas por entreguistas, por lavajatistas, que são essas figuras, vamos dizer assim, desconectadas de um projeto de Brasil e de defesa das instituições brasileiras e do povo brasileiro, estão muito mais preocupadas com manchetes, holofotes, para servir a interesses estrangeiros aqui no Brasil. São os Silvérios dos Reis, né? Então, muito dessas instituições aí, PGR, né? No próprio STF, tem muitos Silvérios dos Reis, tem muitos traidores da pátria, né? Como a própria mídia, né? Essa mídia empresarial é totalmente Silvério dos Reis, né? Quer simplesmente se locupletar do Brasil e das suas riquezas, né? Então elas vão. Então, por isso que nós sempre falamos aqui, é muito perigoso defender o Brasil no Brasil. Então, temendo isso, o Lula tem aí, tentando articular alguma coisa aí de um projeto nacional de defesa do Brasil, das suas instituições, dos seus valores, da sua cultura. Imagino que deva estar tendo muita dificuldade, né? Porque tem toda uma doutrinação ali em sentido contrário. Então, é muito difícil você, muitas vezes, nadar contra a maré. E aí uma pessoa que está de fora, né, critica, porque por que o Lula está demorando tanto a indicar PGR, né? Por que né, não indicou o novo ministro do STF? Quer dizer, mas e aí? Será que hoje existem tantos brasileiros com perfil para defender o Brasil, para defender o povo brasileiro? Será que existe, Tereza? Nessa casta aí que a gente não consegue botar a mão, né? Que já está cooptado, condicionado a uma política internacional, eu tenho preocupação, porque quando chega lá, vira-lata, né? Já não vai fazer mais a defesa do povo brasileiro e sim dos interesses americanos, né? Como você muito bem colocou aí. É complicado, é muito difícil. Se a gente não se dá o respeito, né, Tereza? Você veja agora aí, nós tivemos o quê? Nós tivemos aí o embaixador de Israel indo com Bolsonaro lá no Congresso Nacional. Como que um embaixador de um país vai se articular com a oposição ao governo? Ainda mais com uma figura pública que está inelegível, que é acusada de ter tramado um golpe de Estado contra a democracia, contra as instituições. Ou seja, então, de uma maneira muito explícita, esse representante do Estado de Israel está conspirando também contra o governo brasileiro, né? Vamos supor que o embaixador brasileiro fosse lá e aparecesse com o líder do Hamas, lá em Israel, lá em Tel Aviv, né? E fosse lá no parlamento de Israel com o líder do Hamas. Como é que seria a reação do governo israelense? Traição, né? Tá vendo uma traição na cara dele, né? Tipo assim, isso aí tá servindo a quem? E aí isso é muito complicado. Eles aceitariam? Lógico que não. E por que nós temos que aceitar? Porque o povo, que você colocou muito bem, o povo já está condicionado a aceitar o que esse genocida que cooptou, né? E manipulou milhões de brasileiros.
Então está todo mundo adormente, né? Que não se opõe na defesa do Brasil, né? E nós temos, sabendo, você também colocou uma questão, que fazer a defesa do Brasil pelo Brasil é complicado, difícil, porque 80% ainda está adormecido. Não se despertaram contra essa política da extrema-direita, que foi trazida por um representante deles que foi colocado para falar a linguagem da extrema-direita, que é o genocida. Falar contra as mulheres, contra os negros, a discriminação dos índios, a discriminação, a misoginia, a perseguição às pessoas do LGBTQIA+. Então, as pessoas estão, ainda se fala Deus, pátria e família. Isso não é verdade o que eles pregam, mas a população está acreditando. Eu vi isso aí agora recente na mídia aí, eu não me lembro, mas falando dessa trilogia aí, Deus, pátria e família, a gente sabe que ele não usa isso, não é na fé isso aí, é para enganar o povo, trair o povo e levar o povo a uma guerra.